Texto sem contexto é pretexto para heresia. Te convido que veja essa live na íntegra. Boa noite, queridos amados irmãos e ouvintes da palavra. Mais uma oportunidade que Jesus me concede nessa noite para louvar e bendizer o santo nome dele. Sabemos, amado, que o Senhor Jesus, ele é um Deus que se encontra presente, porque a Bíblia fala que ele ressuscitou ao terceiro dia. Meu amado irmão e ouvinte, nesta hora vamos orar ao Senhor e logo em seguida estarei falando um pouco da palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Aquilo que o Senhor Jesus colocar no nosso coração. Semana passada não foi possível fazer a live, porque eu tive a necessidade de estar estudando para um concurso aí, mas hoje o Senhor Jesus me deu essa oportunidade. Então, sem mais delongas, vamos orar ao Senhor. Deus poderoso e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesta noite estou diante do Senhor, dependendo 100% do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Aleluia, bendito seja o Teu santo nome. Te exalto, te louvo nesta noite, Senhor, pela beleza da Tua santidade. Sei que nada posso fazer sem o Senhor e que dependo 100% do Senhor, Pai. O Senhor venha falar com esse amado ouvinte da palavra, para que assim, Senhor, ele venha ser edificado pela Tua palavra, Senhor. Porque a palavra não pertence a mim, mas pertence ao Senhor. Por isso, Senhor, muito obrigado. Irmãos, vamos orar, vamos cantar uns louvor aqui de adoração. Em espírito, em verdade, te adorando. Só a Ti, Senhor, devemos adorar. Só a Ti, Senhor, devemos dar a honra e a glória. Glória a Deus por Suas maravilhas, pela Sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por Tuas maravilhas, pela Sua grandeza. Glória a Deus.
devemos adorar. Só a ti, Senhor, devemos a honra e a glória. Glória a Deus por tuas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Só a ti, Senhor, devemos adorar. Só a ti, Senhor, devemos dar a honra e a glória. Glória a Deus por tuas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito és tu, Jesus. Amados, vamos para a palavra do Senhor nesta noite. Vou ler em Evangelho São João, capítulo 3. Sobre o novo nascimento, né? Jesus instrui a Nicodemos. Havia um homem fariseu que se chamava Nicodemos, um dos chefes dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que faz se Deus não estiver com ele. A isso Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe perguntou: como pode um homem nascer se já é velho? Pode, por acaso, novamente voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admire que eu te diga, de te dizer, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece todos os que são nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode acontecer? Jesus lhe disse: tu és mestre Israel, não sabe essas coisas? Em verdade te digo, que falamos, o que conhecemos, testemunhamos, o que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Então Jesus aqui, ele fala do que ele sabia. Ele alertou Nicodemos, que era um dos principais chefes dos judeus, e esse homem era fariseu. Fariseu era uma seita em que acreditava, né, nos anjos, na ressurreição dos mortos. No entanto, os fariseus, eles eram pessoas, muitas das vezes, visto até mesmo pelo Senhor, como uma pessoa que se exaltava a si mesma, achava até mesmo que era melhor do que as outras pessoas. E agora esse homem, Nicodemos, vai encontrar com o Senhor de noite. Porque de dia as pessoas iam ver ele indo para lá. Agora ele vai à noite encontrar com o Senhor. E quem anda na luz anda de dia. E esse Zaqueu ainda, ele não era convertido. E Jesus disse para ele que era necessário que ele nascesse de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Como se dá esse nascimento? A partir do momento em que a pessoa ela se entrega
ao Senhor Jesus como Salvador, ela gera dentro dela os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, que é amor, gozo, benignidade, mansidão. É o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é um só, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão. No entanto, e é como se fosse uma laranja. A laranja ela tem vários gomos. Assim, é uma laranja só. Assim é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é um. Que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. E enquanto a pessoa, ela se entrega ao Senhor Jesus, se ela dá lugar, vai gerando dentro dela o fruto do Espírito. Agora ela se torna nova criatura. As coisas velhas ele deixa para trás. Eis que tudo se faz novo. Porque os que estão na carne não podem agradar ao Senhor. Por isso o novo nascimento que gera dentro daquele que serve ao Senhor é um fruto de renúncia. O novo nascimento de renúncia das vontades. Meu amado irmão e ouvinte, quando a pessoa se entrega ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, ela vai sentir dentro dela uma paz interior, porque a paz é um fruto do Espírito. Vai gerar dela um domínio próprio, a longanimidade, a benignidade. Vai gerar dela algo novo, porque ela vai se tornar nova criatura e as coisas velhas vão sendo deixadas para trás e tudo vai se tornando novo na vida da pessoa. E Nicodemos agora vai ter com o Senhor Jesus. E Jesus diz para ele, disse o seguinte, olha o que Jesus falou com ele só. Em verdade, verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, pessoas que entregaram ao Senhor e continuam da mesma forma, não houve mudança, não há arrependimento, não há um novo nascimento. Continua então como antes, não nasceu de novo. Porque ao deixar Jesus reinar dentro do coração, as coisas mudam, a vida muda, a atitude muda. Se roubava, não rouba mais. Se furtava, não furta mais. Se vivia na bebedeira, agora larga. Vivia na fornicação, abandonou. As coisas agora, há uma mudança interior. E já é desse nascimento que Jesus está falando. Porque carne e sangue não pode agradar ao Senhor. Está escrito lá no livro de Gálatas. Se não me engano, capítulo 5, que fala das obras. Vou só averiguar aqui para os irmãos se é isso mesmo. Ok? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Gálatas 5, né? Versículo 16 fala: não andai no Espírito e não cumprireis o desejo da carne, porque a carne
a ceia que é contra o espírito contra a carne, e se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Se sois, porém, guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E aqui fala sobre as obras da carne, né? Que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, crimes, facções e dissensões, inveja, bebedice, orgia e coisas semelhantes a essa, contra as quais os previno, como já antes preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E fala aqui o fruto, aqui, ó, o fruto, ó. O fruto. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, quem aceita o Senhor e deixa Jesus reinar no coração, na vida, o fruto do Espírito o acompanha, porque o fruto é um só. Agora, aqui está falando o fruto, refere a amor, gozo, paz, é como são as virtudes, porque o fruto é um só. Porque o fruto do Espírito, ele é como se fosse uma laranja, que tem vários gomos. Mas é uma laranja só. Assim é o fruto do Espírito, que é o fruto do amor, da bondade, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio. E o que estão em Cristo crucifica a carne com suas concupiscências. Porque os que estão na carne não podem agradar o Senhor. E Nicodemos agora se apresenta diante do Senhor. E o Senhor vira para ele e fala aqui, ó, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Ele estava referindo aqui a carne, são o nascimento em que todos nós se dá com a concepção, onde há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, e assim se dá o nascimento. E é esse nascimento, o nascimento da carnal, o nascimento da carne. Agora, o nascimento espiritual se dá a partir do momento em que a pessoa levanta a mão e aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, e agora Jesus passa a viver dentro dela. Como Paulo diz, que o viver que ele vive na carne, que ele já está morto para o mundo, agora ele vive para Deus. Que o viver que ele vive na carne, agora vive para Deus. Porque nós devemos viver nossa vida com o Senhor, apesar de que nós temos nossas atividades diárias. Isso não significa que nós temos a liberdade que Cristo nos libertou. Nós vamos agora dar ocasião à carne para fazer o que é e o que agrada à carne. No entanto, é necessário que nós venhamos alimentar nosso espírito com a palavra de Deus. É como tivesse 2 tigres dentro de você. Um do bem e outro do mal. Agora, aquele que você alimentar mais, é esse que vai vencer. Se você alimentar a vontade da sua carne, você vai estar se inclinando para a morte. Você já está se inclinando para as coisas da carne. Mas se pelo Espírito de Deus você modificar a obra da carne, começar a jejuar, orar, buscar o Senhor, você vai estar alimentando o teu espírito. O que estão no espírito, isso agrada ao Senhor, porque o Senhor é espírito e verdade. Importa que nós adoramos espírito e verdade e que vivemos nele em espírito e verdade.
Nicodemos, então, não sabia dessas coisas. E ele foi ter de noite com o Senhor. E Jesus virou para ele e disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele fala também que se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, o nascimento pela água se dá com o batismo nas águas. Ou seja, em Marcos 16 diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Marcos 16. Aí você me diz o seguinte: os ladrões estavam lá na cruz lá, ele não batizou e ele foi salvo. No entanto, se você perceber, aquele momento foi que ele teve de aceitar o Senhor como seu Salvador, ele reconheceu a sua falha. No momento que ele não sabia, ali ele conheceu o Senhor, porque as pessoas vinham e falavam ali, na hora que ele estava pendurado juntamente com outro ladrão, eles falavam, citavam o Senhor Jesus como exemplo, e ele foi vindo aquilo ali, ele se converteu. E agora, um se converteu, o que se converteu foi salvo, o que se convenceu se perdeu, porque naquela mesma, o Senhor falou que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aquela alma foi salva porque ela se converteu. Agora, aquele que se convenceu, ele se perdeu. Assim também, Jesus estava falando com Nicodemos. Nicodemos agora tem a oportunidade de ouvir do Senhor que era necessário que ele viesse assim a nascer da água do Espírito. Ou seja, agora ele tinha que modificar a sua vida. A partir do momento que ele teve encontro ali com o Senhor, tinha que gerar dentro dele um novo nascimento, uma nova conduta, um novo comportamento, para que ele venha assim condizer com aquilo que ele estava vivendo, que ele ia viver. Porque aqueles que vivem em Cristo têm que ser nova criatura e as coisas velhas têm que deixar para trás. Porque tem alguns que dizem, até mesmo que já ouvi de algum pastor, que diz o seguinte, que não é necessário obedecer. Mas eu te digo o seguinte, a Bíblia fala que aquele que obedece ao Senhor é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, assoprou sobre ela, veio a tempestade e bateu contra aquela casa. Ela não caiu porque ela estava firmada na rocha. Mas aquele que não obedece é como um homem que construiu a sua casa na areia. Bateu-se o vento, veio a tempestade e a casa caiu porque ela não estava alicerçada não estava alicerçada no Senhor. Porque torre forte é o nome do Senhor, para ele qual justo está seguro. E quem não obedece é como um homem que se contempla no espelho. Quando ele vira as costas, ele vai ver e vai esquecer como era o seu rosto, porque não adiantou nada ele ter olhado ali. Assim também, aqueles que não obedecem, da mesma forma, se dará com ele. Não vai adiantar nada. Agora, tem uma diferença.
Qual Jesus que nós estamos citando aqui? Jesus que ressuscitou. Porque se você for lá em Jerusalém, você vai olhar na cruz e não vai achar Jesus lá. Porque ele ressuscitou. Agora existe muito Jesus por aí. Existe muito Deus aí, por aí. Mas o Deus Jesus que eu cito aqui, o Deus que criou os céus e a terra e o mar e tudo que nele há, que te dá o fôlego de vida. O Senhor Jesus é o mesmo que estava na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Quanto os discípulos foram lá, encontraram o sepulcro vazio, não achou o corpo do Senhor. E Jesus apareceu para eles no caminho de Emaús, e o Senhor citava para eles que era necessário que ele passasse por aquela situação. E os discípulos, quanto Jesus ali naquela casa, porque eles haviam convidado o Senhor, fica conosco, Senhor, porque já é tarde. Jesus foi com eles. E lá, com os discípulos, eles perceberam o seguinte, que era o Senhor. Quando eles perceberam, Jesus apareceu no meio deles. E eles falaram o seguinte: por acaso nosso coração não ardia quando nós íamos do caminho de Emaús? Assim se dá com aqueles que têm um novo nascimento. Porque Jesus passa então a habitar dentro dele, porque ele não nos deixou órfãos. Ele disse para o seu discípulo, em João 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar o lugar. Enquanto eu for preparar o lugar, virei outra vez, os levarei para mim mesmo, para onde que eu estiver, vós estejais também. Jesus também falou que ia mandar outro Consolador que estará conosco para sempre. O Espírito Santo é o que hoje ele foi derramado lá no dia do Pentecoste. Promessa feita lá no livro de... Esqueci. No livro de Joel 2. Porque Jesus falou o seguinte: o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas que vos tem dito. Como que o Espírito Santo tem falado conosco nesses dias? Através da sua palavra, da palavra que ele mesmo inspirou. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para correção. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Isso se cumpriu no dia do Pentecoste. Atos 2 fala que da descida do Espírito Santo, que estavam todos reunidos. De repente eles escutaram um ruído, um barulho. Foram distribuídos entre eles língua de fogo, e cada um começaram a falar em sua própria língua. O Espírito Santo, ele se faz presente hoje, nos dias de hoje, porque o Espírito Santo,
Ele que move o nosso coração, Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amado, o novo nascimento se dá quanto Ele passa a morar dentro de você. Você vai sentir o Espírito Santo dentro de você, movendo dentro de você. E você vai procurar agradar a Deus, porque os que estão na carne não podem agradar ao Senhor. Agora, Nicodemos, Jesus vira para ele e ele perguntou: como pode acontecer isso? Jesus disse: tu é mestre em Israel, não sabe essas coisas? Tem muita gente entendida, meu amado. Tem muita pessoa tem muito conhecimento hermenêutico, tem conhecimento jurídico, conhece muita letra, conhece muitas teorias, mas não tem o Espírito de Deus dentro dela, porque nós temos que se tornar como uma criança. Jesus mesmo colocou uma criança diante dos seus discípulos e falou assim: ó, se vocês não tornar como uma dessas crianças, você não vai entrar no reino dos céus. Se eu não me engano, é no livro de Lucas, né? 19. Vou só certificar aqui. Lucas 19. 19, é 18, versículo 15. Que Jesus colocou a criança diante dele, dos discípulos, porque os discípulos estavam repreendendo as crianças. Aí Jesus falou aqui: porque delas é o reino de Deus. Não deixais de vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque dela é o reino de Deus. Em verdade eu digo que se não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Agora Nicodemos tem o encontro com o Senhor. E nós sabemos que o Nicodemos, ele se converte ao Senhor. E Jesus falou: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que já desceu, é o Filho do Homem. Irmãos, é o momento então de voltarmos nossa vida para um Deus vivo. Não adianta buscar um Deus morto, porque você vai estar enganado. Um Deus que ressuscitou. Jesus está vivo. Clama a Ele. Não estou falando de vivo, essa empresa que eles inventaram essa moda, colocou o nome da empresa de vivo lá. Não é esse. É um Deus que ressuscitou. Um Deus que você fala com Ele, Ele te ouve. Ele te ouve. Ele fala com você. Mas é necessário que nós nos apegamos a Ele, que nós nos achegamos a Ele, porque não adianta buscar. Há muitos Jesus que tem por aí, porque esse não vai te responder. Você vai estar enganado. E você não vai para os céus. Não adianta. Você tem que clamar ao Deus que ressuscitou. Até a própria Maria falou: a minha alma agradece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Até a Maria chamou Jesus de Salvador. Lê a Bíblia que você vai entender.
Porque muitas das vezes a gente vai só pela opinião dos outros e não lê a Bíblia. A Bíblia está aí para você ler, para você examinar a Escritura. Não seja enganado. Abre o olho, meu filho. Chegou a hora de ter um novo nascimento. Tem que gerar em você um novo nascimento. Você é uma nova criatura. Não se engane. E não deixe se enganado. Porque Jesus mesmo disse lá para os discípulos, quando ele estava ali no Monte das Oliveiras, ele estava mostrando a construção do templo. E Jesus mesmo disse, ó, veja que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E se possível enganariam até os próprios escolhidos. Ele está preocupado com a construção do templo, sabendo que depois o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém, depois ele foi construído de novo. E logo em seguida ele foi destruído de novo no templo de Jerusalém. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Chegou o momento de nos converter ao Senhor, de todo o nosso coração, de toda a alma, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, sermos uma nova criatura em Cristo Jesus e abandonar as coisas velhas. Eis que tudo se faz novo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Para você que quer aceitar o Senhor Jesus. Para você que quer reconciliar com o Senhor também. Você que aceitou Jesus um dia, mas nunca se converteu. Continua praticando a mesma coisa. Ficou até pior. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu apresento a vida desse querido irmão e ouvinte da palavra, que aceitou o Senhor como o único suficiente Salvador, um Deus vivo, um Deus que ressuscitou, um Deus que me curou do câncer, um Deus que ouve, um Deus que fala. Nesta hora, meu Deus, que o Senhor venha curar esse irmão dessa enfermidade, dessa dor, desse sofrimento. Venha suprir a necessidade dele. Venha escrever o nome dele conforme está escrito lá no livro de Apocalipse 20, versículo 15. Que aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Mas esse irmão não vai, porque ele aceitou o Senhor como Salvador. Ele reconciliou com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida desse irmão. Amados, desde já, quero agradecer a todos os meus queridos irmãos aí, ouvindo a palavra, que entraram aí. O pessoal lá dos Estados Unidos, né? De Portugal, Dauro, e a Andréia, do interior, a Maci, Garivalda, Fabiano, esses irmãos que têm entrado na live aí, o Cláudio, o Fábio, o Ricardo, o Euler, os pastores, né? O pastor Josué, a sua esposa, a irmã Josiane, pastora Josiane, e Magela,
E todos os demais irmãos aí, o irmão, esposo da Ieda, o Edson, Patrícia, Romildo, o Biratã e todos os outros demais irmãos que têm entrado aí na live aí, em nome do Senhor Jesus. Vou cantar só mais um louvor. Não sei se vou saber a letra direito, mas vou cantar esse louvor. Porque eu vou cantar no final, porque caso você silenciar, eles vão silenciar só o final. Te convido no próximo sábado, ou amanhã mesmo, às 20 horas, que esteja aqui comigo, para louvar em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar esse louvor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosa és para mim, querido irmão. Oh, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor se resplandeça o seu rosto sobre ti e dê a paz em nome do Senhor Jesus. Que você tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa manhã, um bom final de semana. Em nome do Senhor Jesus. No próximo sábado estarei aqui, ou amanhã, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meus queridos.